será que nós só usamos 10% do nosso cérebro? Essa é uma ideia que todo mundo que está assistindo já deve ter ouvido falar. Mas ela nos leva a uma outra questão muito mais importante. Qual é o limite do potencial cerebral dos seres humanos? Essa é uma ideia amplamente divulgada e conhecida por quase todo mundo. A ideia de que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Uma prova de que essa ideia ainda hoje está viva é um filme de 2014 chamado Lucy, estrelando a Scarlett Johansson e o Morgan Freeman. E não é só Lucy que aborda essa questão. Nós temos outros exemplos recentes, como o filme Sem Limites, de 2011, e Transcendence, A Revolução, com Johnny Depp, do mesmo ano em que foi lançado Lucy. Pois então, sendo bem direto ao ponto, a resposta é não. Nós não usamos somente 10% do nosso cérebro. Isso, na verdade, é um grande mito. Mas vamos entender por quê. E a primeira pergunta é: da onde veio essa ideia? Curiosamente, ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que a culpa é do grande psicólogo americano William James. No livro The Energies of Man, de 1907, ele disse que nós estamos utilizando apenas uma pequena parte de nossos possíveis recursos mentais e físicos. Alguns acreditam que a culpa, na verdade, foi do escritor americano Lowell Thomas. Ele escreveu o prefácio de um dos livros de autoajuda mais famosos que existem, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nesse prefácio, o Thomas diz que o psicólogo William James afirmava explicitamente o número 10%, o que é uma mentira. William James nunca disse isso. Mas esse livro de autoajuda foi publicado em 1937 e antes disso, em 1929, numa propaganda da enciclopédia chamada Almanaque do Mundo, já afirmavam que não há limite para o que o cérebro humano é capaz de realizar. Cientistas e psicólogos afirmam que nós usamos apenas cerca de 10% do nosso poder cerebral. Então, esse número é antigo e ninguém sabe ao certo de onde ele veio. Mas acontece que muitos autores, muitos escritores, especialmente dos livros de autoajuda, costumam usar ainda hoje esse número como se ele fosse uma verdade científica. É bastante frequente você ouvir falar por aí, ou mesmo em palestras e livros, que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Esse número pegou. Muita gente, de fato, parece acreditar nele. Uma pesquisa no Reino Unido mostrou que 48% das pessoas acreditam nesse mito. A mesma pesquisa mostrou que, na Holanda, 46% das pessoas acreditam. Um outro estudo, nos Estados Unidos, mostrou que 65% das pessoas acreditam que nós só usamos 10% do cérebro. E é bem provável que muita gente que está assistindo esse vídeo agora também acredite. Mas eu repito, isso está errado. Não existe qualquer evidência científica de que nós só usamos 10% do nosso cérebro, de que nós só usamos 10% do nosso potencial de funcionamento cerebral ou que nós só usamos 10% das nossas capacidades mentais. Não importa como você constrói essa frase, não há qualquer evidência científica de que nós só usamos 10% de seja lá o que for. Vamos começar pelo cérebro. Por essa ideia de que nós só usamos 10% do cérebro. Se nós só usamos 10% do cérebro, isso significa que 90% do cérebro não estão sendo utilizados. E você tem que concordar comigo que se 90% do cérebro não estão sendo utilizados, isso significa que muitas lesões cerebrais não causariam problema nenhum. Afinal de contas, elas estariam atingindo justamente regiões cerebrais que não estão sendo utilizadas. E definitivamente não é isso que acontece. Qualquer um que já visitou a ala de neurologia de um hospital sabe que lesões cerebrais sempre trazem sequelas. Sequelas, aliás, que muitas vezes são extremamente prejudiciais para o indivíduo. Nós sabemos hoje que ao longo do dia, todos nós utilizamos 100% do nosso cérebro. Pode ser então que a questão seja a capacidade de processamento cerebral. Pode ser que o nosso cérebro esteja utilizando apenas 10% da sua capacidade de processamento de informações. Ou seja, nesse caso, nós teríamos um enorme potencial de processamento de informação que não está sendo utilizado. E essa visão também não faz sentido algum.
Porque, em primeiro lugar, nós nem sabemos ao certo qual é a real natureza de funcionamento do cérebro. Muitos neurocientistas acreditam que o cérebro é uma espécie de computador, ou seja, um aparelho biocomputacional. Obviamente, um aparelho muito diferente desse que você está usando agora para assistir a esse vídeo, mas ainda assim, na sua essência, um computador. Em outras palavras, uma máquina que recebe, processa, produz e envia informação. Alguns pesquisadores acreditam que é possível simular a computação cerebral em computadores digitais. Obviamente, supercomputadores, mas ainda assim, computadores que processam informação de maneira digital, semelhante aos computadores que nós utilizamos no dia a dia. Não é à toa que existem hoje projetos milionários, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tentando fazer justamente isso. Construir computadores que sejam capazes de simular perfeitamente a atividade cerebral humana. Se isso um dia for possível, algumas questões elas obviamente vêm à nossa cabeça. A primeira delas é: será que esse computador que simula o cérebro terá consciência? Será que ele terá autoconsciência? Será que ele terá livre-arbítrio? Mas obviamente essas são questões para outro vídeo. Outros pesquisadores discordam de tudo isso. Em outras palavras, outros pesquisadores discordam de que é possível simular o cérebro num computador digital por uma única razão. Para esses pesquisadores, a natureza de computação cerebral não é digital. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, por exemplo, que é professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, defende a ideia de que o cérebro é um computador analógico digital e que, justamente por isso, tentativas de simular o cérebro em máquinas digitais não terão sucesso. Se você se interessar por isso, eu recomendo fortemente um livro do Miguel Nicoleles chamado O Cérebro Relativístico. Outros neurocientistas ainda defendem que o cérebro não é um computador, ou seja, que ele não é uma máquina de processamento de dados. E por que eu estou dizendo tudo isso? É para você entender que hoje não existe consenso científico a respeito de qual é a real natureza de funcionamento do cérebro. Então é óbvio que a ideia de que nós só usamos 10% do nosso processamento cerebral é uma ideia estapafúrdia. Afinal de contas, nós sequer entendemos perfeitamente qual é a natureza das operações cerebrais, especialmente para as questões que são mais complexas, como por exemplo a inteligência. E para derrubar de vez essa ideia, vamos falar de energia. Vamos supor que o nosso cérebro está utilizando somente 10% da energia que ele é capaz de utilizar para o seu funcionamento. E isso também não é verdade. Aliás, o consumo de energia do cérebro é diferente de qualquer outra estrutura do corpo. Em primeiro lugar, porque o cérebro consome, ou seja, metaboliza, grandes quantidades de energia. Apesar de compor cerca de 3% do peso da massa do nosso corpo, o cérebro consome 20% da nossa energia. Só aí você já percebe que a ideia de que o cérebro consome 10% do seu potencial energético é absurda. Afinal, se isso tudo que ele já consome fosse somente 10% do que ele pode consumir, então nós teríamos que ingerir quantidades dinossáuricas de calorias para fazer com que o cérebro atinja seu potencial pleno. Quantidades, aliás, fisiologicamente impossíveis, quantidades prejudiciais à saúde. E a grande questão aqui é que o cérebro já opera em uma elevada taxa de funcionamento, mesmo quando ele não está realizando atividades que são psicologicamente intensas, como, por exemplo, prestar atenção a uma aula ou aprender física quântica. Mesmo quando o cérebro está relaxado, por exemplo, ele está consumindo uma elevada quantidade de energia. Vamos pensar em um músculo. Quando você está correndo em alta velocidade, seu músculo consome 100 vezes mais energia do que se ele estivesse em repouso. Agora pensa no cérebro. Pensa no cérebro jogando xadrez, em alta concentração. Será que ele consome muito mais energia do que se ele estivesse, por exemplo, relaxando, viajando sem prestar atenção em nada? A resposta é não. Estudos sugerem que um cérebro em profunda concentração consome aproximadamente 1% a mais de energia do que um cérebro acordado, só que em repouso. Ou seja, enquanto um músculo em atividade intensa consome 10.000% mais energia,
Um cérebro em atividade intensa consome 1% mais energia. Por quê? Porque grande parte daquilo que o cérebro faz ocorre abaixo da linha da consciência, ou seja, ocorre de forma inconsciente. Em breve, nós faremos um vídeo sobre essa questão do cérebro inconsciente, explicando as diversas facetas dessa dimensão gigantesca inconsciente que está por trás de tudo aquilo que nós fazemos. E é fato que nós costumamos dar muito crédito para essa pequena parcela da nossa experiência psicológica. E esquecemos que nós nem chegamos a saber da imensa maioria dos processos que o nosso cérebro está operando neste exato momento. Seu cérebro, neste exato momento, está realizando uma série de operações para controlar seu batimento cardíaco, sua pressão arterial, sua respiração, o tônus dos seus músculos para você conseguir manter a posição na qual você está agora e muitas outras coisas. E você não está percebendo tudo isso. Se você estiver sentado agora, você não está percebendo a pressão que o assento está fazendo sobre as suas nádegas. Agora você está porque eu falei, mas até então, tudo isso estava acontecendo de maneira inconsciente. E todos esses processos inconscientes que o cérebro realiza demandam muita energia. E desperdiçar energia é uma coisa que a natureza não faz. Essa grande quantidade de energia que é consumida pelo cérebro é necessária para que ele consiga funcionar normalmente. Ok, vamos imaginar então que se nós conseguíssemos utilizar 100% do nosso cérebro, ele não gastaria mais energia do que ele está gastando agora, quando ele só está supostamente utilizando 10% do seu potencial. Ou seja, vamos supor que se nós utilizarmos 100% do nosso potencial cerebral, o cérebro consegue fazer isso com a mesma energia que ele gasta para utilizar apenas 10%. De um ponto de vista bastante prático, seria muito pouco eficiente um cérebro que já gasta tanta energia ter tanto potencial desperdiçado. Energia é um dos recursos mais preciosos da natureza. Como eu disse, desperdiçar energia não é uma coisa que a natureza faz. Todo ser vivo busca acumular o máximo de energia possível e desperdiçar o mínimo de energia possível, porque encontrar boas fontes de energia é algo muito difícil na natureza. Então, por que diabos o processo de seleção natural teria selecionado um cérebro que já desperdiça tanta energia e que não consegue utilizar o seu potencial pleno? Não faz sentido algum. E para terminar essa história, vamos falar de uma medida quantitativa de inteligência humana, o famoso e controverso quociente de inteligência, o QI. A maioria das pessoas na nossa sociedade tem um QI em torno de 100. E é possível aumentar o QI? Aparentemente sim. Alguns estudos sugerem que é possível nós aumentarmos o nosso QI, especialmente em crianças e adolescentes, que estão com o cérebro em um intenso período de transformação. Um estudo publicado na revista científica Nature, em 2011, demonstrou que é possível, em 4 anos, aumentar o QI de adolescentes em até 20 pontos. E isso é muita coisa. Para uma criança com um QI 100, isso significa 20% de aumento. Ou seja, significa que, quando ela tinha um QI 100, ela estava em cerca de 84% do seu potencial, se você considerar que o QI 120 é 100% do potencial. Outros estudos sugerem que, de forma realista, nós só conseguimos aumentar o QI das pessoas em alguns pontos, dificilmente mais do que 10, e que isso se torna cada vez mais difícil conforme nós nos tornamos adultos. E, de fato, o QI de adultos tende a ser relativamente estável ao longo da vida. Se o nosso QI fosse somente 10% do nosso potencial, isso significa que alguém que possui um QI bastante comum, por exemplo, 100, seria capaz de chegar a ter um QI de 1000. E isso é completamente impossível e fictício. Para você ter uma ideia, acredita-se que o QI do Einstein e do Stephen Hawking é cerca de 160. Então, o resumo da ópera é: nós não utilizamos somente 10% do nosso cérebro, nós não utilizamos somente 10% do nosso processamento cerebral e nós não utilizamos somente 10% da nossa capacidade mental. Nenhum estudo científico corrobora essas informações. Ao contrário, o que nós sabemos cientificamente sobre o cérebro nos permite dizer com segurança que essas afirmações são mitos.
Essas respostas formulaicas, simplistas, com pequenos números simples, como por exemplo, se você fizer algo por 21 dias, isso se tornará hábito. Ou então, se você executar uma tarefa ao longo de tantos dias, ela se tornará automática. E também, é claro, nós só usamos 10% dos nossos cérebros. Essas formuletas, elas só servem para vender livro de autoajuda. O cérebro é complexo demais para nós tentarmos explicar o seu funcionamento utilizando pequenos números universais e simplistas. Tudo vai variar. Vai depender da pessoa, da sua biologia, dos seus genes, da sua nutrição, do ambiente onde ela nasceu, da cultura, das pessoas com as quais ela interagiu, das coisas que ela aprendeu, das coisas que ela não pôde aprender porque ela não teve oportunidade e tantas outras coisas mais. Isso não significa, no entanto, que nós não temos um potencial inexplorado de funcionamento cerebral. Nossa capacidade de aprender mais e melhor é enorme. Ela não é infinita, afinal de contas o cérebro é uma máquina e, como toda máquina, ele tem limitações. Mas ela é muito grande, talvez muito maior do que as pessoas costumam imaginar. E uma coisa eu posso te garantir, e eu digo isso apoiado em diversos estudos científicos. Se você deseja melhorar a tua capacidade de aprender, se você deseja aprimorar tuas competências e habilidades, sejam elas quais forem, pratique. Utilize o seu cérebro. Busque aprender coisas novas. Busque construir caminhos inovadores para coisas que você já está acostumado a fazer e também a construir estradas novas para coisas que você nunca fez. Busque fazer isso porque, se existe uma verdade sobre a inteligência humana, é que quanto mais a gente já aprendeu, mais a gente consegue aprender mais ainda.